Aqui é o segundo vídeo em defesa da fé católica das imagens e escultura, né? Aqui ele já começa a fazer sair do tema. Porque ele não tem como provar na escritura, né? Olha só. Gente, então não olha, precisa. a esposa dele está aqui. Ele fala assim com essas palavras difíceis em casa também? Nossa! Tem que ter um aplicativo tradutor assim? Mas eu explico fácil. Esse ex-cátedra é o seguinte, da cadeira. Então, o vicarius filii Dei significa o substituto do Filho de Deus. O tema não é as imagens? Claro que Pedro, escatra, que está falando de Pedro, que é o substituto do Filho de Deus, sim. Porque Cristo deu a chave a Pedro. Só você vê na escritura. Mateus 16, 18, 19... em João 21, do 15 ao 17. Cristo sobe e fica Pedro pastoreia, de acordo lá com o Velho Testamento, que Moisés pastoreava ali o israelita. É simples entender isso. É um dos títulos papais. Então, o que ele fala sentado na cadeira de papa é como se fosse Já vai dar, tá? o próprio apóstolo Pedro inspirado por Deus falando. Então, se o Papa decretar amanhã na cadeira dele que todo católico tem que vestir preto, já vai dar, tá? virou doutrina da igreja. Virou lei. Quando Martinho Lutero, em 1517, levanta contra a igreja, uma das coisas que ele levanta contra a igreja, além das indulgências, era justamente essa autoridade papal que colocava a palavra do homem acima da palavra de Deus. Por isso que o lema da Reforma Protestante era sola Escritura, só a Bíblia. Sola Escritura, sola Gracia, sola Fidei. Só a Escritura, só a graça, só a fé. Tá bom. Tô, João. Agora você vê só a Escritura, só a graça, só a fé. O lema da Reforma Protestante. Martinho Lutero, ele era contra o magistério. Aqui você já vê a heresia, a desobediência ao magistério. Porque Martinho Lutero já estava com a sua visão pronta. Eu sou o intérprete da Bíblia. A Bíblia é o único veículo da salvação para chegar a Deus. Para que eu preciso do Papa? Para que eu preciso do clero? Para que eu preciso da intercessão dos santos? Se eu posso ir diretamente a Cristo com a palavra. Olha só. Aqui você já vê a desobediência de Martinho Lutero e seus seguidores. Olha só, como os discípulos eram obedientes a Pedro. Porque Pedro, você pega aqui em João 21, do 15, ó. Cristo fala 3 vezes, Pedro, apacenta meus cordeiros, Pedro, apacenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas. Para ter um pastor, para ter um líder. Para ninguém fazer o que quer. Olha só, você pega aqui, ó, ali na ressurreição, João 20, do 1 até o 10, você vai ver, ó, a obediência que os apóstolos tinham sobre o pastor universal, sobre a Quefas. O nome dele não é mais Pedro, é Quefas, João 1,42. Olha só. No primeiro dia das... Não, vamos aqui, no primeiro dia que eu seguia o sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã cedo, quando ainda estava escuro, viu a pedra removida do sepulcro. Correu e foi dizer a Simão, Pedro e a outros discípulos, a quem Jesus amava, tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Saiu então Pedro com aquele outro discípulo que foram ao sepulcro. Corria junto, mas aquele outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Olha só, sabe que é o discípulo amado João? Chegou primeiro que Pedro, não sei por quê. João não entrou primeiro para ver o Senhor Jesus Cristo. Não, por causa da obediência do pastoreio. Esperou Pedro chegar, Pedro verificar e depois ele entrou. Aqui, ó. Inclinou-se e viu ali os panos no chão, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que eu seguia, entrou no sepulcro e viu os panos postos no chão. Viu também o sudário que
estivera sobre a cabeça de Jesus e não estava, porém, com os panos, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o discípulo que havia chegado primeiro ao sepulcro, que viu e creu. Olha só. Outro fato aqui, ó. A Bíblia já refuta qualquer pregação distorcida desses caras. Para você ver aqui, ó. Atos 8, 20. Pedro excomungando. Por que os outros apóstolos não excomungou? Só Pedro. Aqui, ó. Pedro respondeu. 8, 20. Atos Apóstolos 8, 20. Excomungando Simão Mago, né? Pedro respondeu: maldito seja o teu dinheiro, e tu também. Se julgar poder comprar o dom de Deus com dinheiro, não terá direito nem parte alguma nesse ministério, já que teu coração não é puro diante de Deus. Você pega em Atos Apóstolos 15, 7 ali, Pedro coloca a casa em ordem. E contra o pastoreio, e contra o magistério, é heresia. Por isso que ele foi excomungado, cara. 1 Coríntios 2:20, Deus constituiu primeiramente os apóstolos. As apóstolos 20, 28. Olha só. 1 Timóteo 3:15, que é a igreja de Colossos, na verdade. Atos Apóstolos 20, 28. Ó. Cuidai de vós mesmos e de todos os rebanhos, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Ó, pastores, você vai contra esses pastoreios? Pastor universal, Pedro. Os caras tá certo, Martinho Lutero é um grande homem, reformador da igreja protestante, homem usado por Deus. Como, cara? Homem, e contra o magistério, e contra o pastoreio, e contra os dogmas. Que vê 95 teses ali contra a igreja. Algumas ele estava certo, algumas ele estava errado. Só na escritura, só na fé, só na graça. Sem a visão do magistério. A escritura vem do magistério. A fé vem do magistério. A graça vem do magistério. Não tem só a escritura na Bíblia. Efésios 3, a divina felicidade sabedoria será conhecida pela igreja. Não pela Bíblia. Pela escritura. Só a graça. Martinho Lutero, ele arrumou um jeito de seguir Cristo, um Cristo fácil. Sem obediência ao magistério. Sem obediência ao pastoreio. E os caras tá certo. A Bíblia condena isso. Paulo, quando perseguia Atos Apóstolos 9 ali, devastava os Apóstolos 8, matou Santo Estevão, 7. Paulo devastava a igreja, os cristãos reunidos ali nas casas. Atos Apóstolos 9 ali, ele foi lá perseguir os cristãos lá, para matar, para martirizar. E teve um encontro com o Senhor. E um membro da igreja batizou, Ananias batizou Paulo. E desse momento, Paulo começou a defender a igreja. Virou protestante? Foi contra o pastoreio? Foi contra? Não, meu irmão. Será que eles tinham discussão deles ali? Mas dogmaticamente. Para a gente entender os cursilhos. Pastor... Não é só na escritura. A escritura mostra vários tipos de imagem ali. A imagem que Deus mandou fazer. Vocês não seguem a só escritura. Vocês seguem o que vocês querem. E o povo cai porque o povo não gosta de ler Bíblia. O povo não quer conhecer a verdade. O povo quer escutar esses doutores aí, ó. Esses celebridades de internet. Já tem outro também, vários doutores aí. Se auto-usa de doutores, vai pregar contra a igreja. Por isso que ele foi excomungado.
certo? Sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. As portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Salve Maria, sou missionário Roberto.